Meu nome é Giovana Coleto Seger, sou estudante do curso de Medicina, fui bolsista vinculado ao CNPq e o título do nosso plano de trabalho é Avaliação de citocinas e quimiocinas séricas de pacientes com asma grave, sob a orientação da professora Jamile Souza Fernandes. Segundo a GINA, a asma é uma doença geralmente caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas, que acomete no mundo aproximadamente 339 milhões de pessoas, e no Brasil, cerca de 6,4 milhões de pessoas acima dos 18 anos, sendo a doença responsável por mais de 100 mil internações em hospitais públicos e 2.500 óbitos por ano no país. Nós sabemos que existem diferentes tipos de fenótipos de asma, como função pulmonar, gravidade, resposta ao tratamento, e devido a essa heterogeneidade de fenótipos, há uma dificuldade na escolha de um tratamento adaptado ao endofenótipo dos pacientes. Por isso, torna-se importante que se busquem biomarcadores para essa finalidade. Nós também sabemos que a imunopatogênese da asma está vinculada a uma resposta imune do tipo 2, com a participação de IL-C2 e o aumento dos níveis de L4, IL-3 e L5, sendo IL-4 e L-3 citocinas importantes na indução de troca de classe nos linfócitos B para IgE, e esse IgE é capaz de se ligar aos receptores de alta afinidade dos mastócitos, o que numa exposição posterior ao mesmo alérgeno provoca a liberação de mediadores inflamatórios, que vão desencadear todo o processo patológico da asma, com inflamação, hipersecreção de muco e hiperresponsividade brônquica. Já IL-5, juntamente com a CCL11, é capaz de produzir uma inflamação eosinofílica, visto que a IL-5 promove a ativação, diferenciação, recrutamento e sobrevivência de eosinófilos no organismo. Além disso, muitos estudos mostram que células do perfil TH17 e TH1 estão associadas à gravidade da asma. Então, como o perfil de asma eosinofílica é um dos fenótipos com melhor caracterização, o nosso objetivo é avaliar citocinas e quimiocinas séricas de asmáticos eosinofílicos e não eosinofílicos, conforme o controle dos seus sintomas. O nosso estudo está alinhado a um projeto anterior, realizado pela UFBA, em que foram recrutados voluntários no período de 2013 a 2015, no ambulatório de referência em asma grave do PROAR, em Salvador. Nós avaliamos indivíduos com asma grave que foram assim classificados a partir de um dos critérios aqui descritos, e todos eles foram tratados com uma combinação de corticosteroides inalatórios e agonista beta-2 de elongação. Posteriormente, esse grupo foi dividido e classificado de acordo com os critérios conhecidos na GINA, em asma grave controlada, parcialmente controlada e asma grave não controlada. Quanto aos indivíduos do grupo controle, nós avaliamos 430 indivíduos com asma leve a moderada, que não estavam sob tratamento com corticosteroides inalatórios e que foram recrutados por meio de anúncios em postos de saúde e transporte público. Sobre os critérios de inclusão da população de estudo, foram aceitos indivíduos de ambos os sexos, entre 18 e 60 anos, não foram aceitas gestantes, nem indivíduos com dificuldade de comunicação, indivíduos com informações inconsistentes e indivíduos com perda de segmento no PROAR. Quanto à dosagem das citocinas, nós coletamos o sangue dos indivíduos e consideramos, a partir da contagem sanguínea, uma eosinofilia maior ou igual a 260 ml³, ponto de corte que foi baseado em um estudo realizado pelo mesmo grupo. Quanto ao soro dos indivíduos, nós avaliamos citocinas e quimiocinas a partir do ensaio Luminex. Nessa primeira tabela, nós temos as características da população de estudo, em que nós avaliamos 430 indivíduos com asma leve e moderada, 200 indivíduos com asma grave controlada e 229 indivíduos com asma grave não controlada. Nós observamos que a média das idades foi maior nos grupos com asma grave em relação aos indivíduos com asma leve. O sexo feminino foi mais prevalente nos três grupos, porém levemente maior no grupo com asma grave não controlada. O teste cutâneo não apresentou nenhuma diferença entre os grupos, mas a mediana de início de asma mostrou-se elevada no grupo com asma grave não controlada em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. As comorbidades foram mais frequentes nos grupos com asma grave em relação aos indivíduos com asma leve, assim como os níveis de IgE total, que mostraram-se elevados nos grupos com asma grave em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Já o VF1, que representa a função pulmonar pré-broncodilatador, seus níveis apresentaram-se diminuídos nos grupos com asma grave em relação ao grupo com asma leve a moderada. Quanto à contagem de eosinófilos e neutrófilos entre os grupos, nós não observamos diferenças. Nessa primeira parte, nós vamos avaliar os níveis de citocinas e quimiocinas entre os grupos. Então, nós observamos que o interferon gama possui níveis
elevados no grupo com asma grave não controlada em relação ao grupo com asma leve a moderada. Nós não observamos diferenças em relação à IL-17A entre os grupos. Quanto à IL-5, nós observamos que seus níveis foram diminuídos no grupo com asma grave controlada em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Já a IL-8, percebemos que os seus níveis foram elevados em ambos os grupos com asma grave em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Já a CCL11 apresentou níveis diminuídos no grupo com asma grave não controlada em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Nessa segunda parte, nós vamos avaliar os mesmos níveis de citocinas e quimiocinas, porém entre asmáticos eosinofílicos e não eosinofílicos. Então, na primeira coluna, nós temos o grupo com asma leve a moderada, na segunda coluna, o grupo com asma grave controlada, e na terceira coluna, o grupo com asma grave não controlada. Nós observamos que os níveis de interferon gama nos eosinofílicos do grupo com asma grave não controlada foram elevados em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Quanto a IL-17A, nós não observamos diferenças entre os grupos de ambos os fenótipos. Já os níveis de L5, observamos que nos eosinofílicos do grupo com asma grave não controlada, seus níveis foram elevados em relação aos indivíduos com asma grave controlada, assim como os eosinofílicos apresentaram níveis de L5 elevados em relação aos grupos não eosinofílicos. Quanto a IL-8, nós observamos que em ambos os fenótipos, os grupos com asma grave apresentaram níveis elevados de IL-8 em relação aos grupos com asma leve a moderada. Quanto a CCL11, nós não observamos diferenças entre os grupos de ambos os fenótipos. Por fim, para nós entendermos as relações de citocinas e quimiocinas nos grupos e notarmos se uma prevaleceria em relação à outra, nós estabelecemos algumas relações entre elas. Nós observamos que na relação entre interferon gama e L17A, os eosinofílicos do grupo com asma grave controlada apresentaram razão elevada em relação aos indivíduos com asma leve a moderada. Já na relação entre interferon gama e L5, os eosinofílicos do grupo com asma grave controlada apresentaram razão elevada em relação aos indivíduos com asma leve a moderada, assim como as razões dos grupos não eosinofílicos foram elevadas em relação aos grupos eosinofílicos. Uma relação semelhante também foi observada na razão entre L17A e L5, em que os eosinofílicos do grupo com asma grave controlada apresentaram razão elevada em relação aos indivíduos do grupo com asma leve a moderada, assim como os grupos não eosinofílicos apresentaram razões elevadas em relação aos grupos eosinofílicos. Já na razão entre CCL11 e L8, nós observamos que, em ambos os fenótipos, a razão mostrou-se diminuída nos grupos com asma grave em relação aos grupos com asma leve a moderada. Um resumo dos nossos resultados, nós observamos que interferon gama mostrou-se elevado no grupo com asma grave não controlada, e L5 apresentou-se diminuída no grupo com asma grave controlada, e L8 mostrou-se elevado em ambos os grupos com asma grave, e CCL11 apresentou-se elevada no grupo com asma leve e moderada. Isso quando comparamos os grupos, mas quando comparamos os fenótipos, nós percebemos que tanto interferon gama como IL-5 mostraram-se elevadas no grupo com asma grave não controlada eosinofílica. Porém, IL-5, de forma geral, foi elevada nos grupos eosinofílicos em relação aos não eosinofílicos. E IL-8 apresentou-se elevada nos grupos com asma grave de ambos os fenótipos. Portanto, nós entendemos que a falta de controle dos sintomas nos indivíduos com asma grave eosinofílica está associada a altos níveis de L5, assim como a gravidade da doença está relacionada a níveis elevados de L8, independente do fenótipo. Nós também observamos que interferon gama e L17A participam da patogênese da asma não eosinofílica e que a IL-5 da asma eosinofílica, independente da gravidade da asma. Meus agradecimentos vão para o FOB, PROAR, FAPESB, CNPq e empresa GSK.